Graça e paz a todos, salve, salve, galera aí, parceiros e parceiras da Livraria Peniel. Olha eu mais gravando esse vídeo para trazer indicação de livros, como a gente tem feito isso, né, quase todo dia agora durante essa quarentena. Eu quero trazer alguma indicação de leitura para vocês, tá certo? A primeira delas é Cristo e Cultura, do J. Carson. Olha aí, ó, Cristo e Cultura, uma releitura. E ele vai abordar, né, como é que essa relação entre Cristo e a cultura, o cristianismo e a cultura, enfim, né, Cristo e cristianismo, né, e falando que essa perspectiva, né, é não só vista pelo Carson, mas também por todos nós, né, como é que essa relação Cristo e a cultura, tá certo? Então o Carson vai partir de uma discussão, né, a partir da obra de Niebuhr, Richard Niebuhr, que foi um teólogo católico, né, já do período da neo-ortodoxia, né, teologia do século XX, e ele vai trazer, a partir da sua obra clássica sobre Cristo e Cultura, do Niebuhr, que como eu falei, que é um teólogo católico, tá certo? E ele vai trazer alguns pontos em questionamento, tá certo? É claro que a proposta do Carson nesse livro é fazer uma crítica ao Niebuhr e propõe um caminho mais ortodoxo, mais criterioso e bíblico, tá certo? Nos fornecendo uma excelente visão a respeito de um tema tão debatido entre nós cristãos, tá certo? Então é bem interessante o livro, né? O J. Carson propõe uma solução unificadora, lançando mão dos pontos decisivos do enredo bíblico, como a queda, o chamado de Abraão, a vinda do Messias, a sua morte, a ressurreição, a segunda vinda, tá certo? Então a bênção do Espírito Santo, né, que é a descida do Espírito Santo. Então o autor, o J. Carson, ele argumenta quando todas essas categorias bíblicas elas são consideradas, né, simultaneamente dentro da cultura, tá certo? É possível contribuir para o entendimento da cosmovisão cristã, tá certo? Então é um livro bastante interessante, não só essa perspectiva da cosmovisão, como as implicações na relação diária do cristão, a política, as artes, a educação e todas as demais áreas onde onde se processa a cultura. Então é um livro bem interessante, tá certo? Do J. Carson, falando sobre a redefinição do pós-modernismo na atualidade e tal. Bom, o Niebuhr, ele trata o seguinte: Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, o Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo, Cristo como transformador da cultura. E aí o Carson vai dialogar, né, a partir desse livro Cristo e Cultura, do Niebuhr, e aí vai trazendo esses contrapontos, dando essa alinhada com esses assuntos, dessas temáticas que eu acabei de abordar, sobre Deus, Cristo, o Espírito Santo, tá? O próprio chamado de Abraão. Então, um livro muito importante para que se lê, principalmente nesses tempos da pós-modernidade, ok? Outro livro bem interessante é Quando Pecadores Dizem Sim, né? É um livro que fala sobre casamento, tá certo? E união de duas pessoas que chegam ao altar com suas bagagens, né? Com uma bagagem surpreendente e grande, ok? E aí ele vai dizer, né, como esse processo, a questão, a gente diz que essas bagagens já começam a se abrir a partir da lua de mel e tal. Então o Dave Harvey é bem interessante como ele aborda essas questões. Ele vai falar um pouco do seu casamento e tal. Mas é um livro, um livro imprescindível para a leitura. Alguns parceiros da PNL já tem esse livro, pode fazer um comentário se já tiver lido, tá certo? Mas também, se não gostou, pode também fazer o comentário, né? A questão da leitura é uma questão muito pessoal também, tá certo? Mas o prefácio do livro, né? Umas citações aqui do livro, no prefácio. Tem pessoas aqui, o Mahaney, né? Que ela é especialista nessa área de aconselhamento, de questão de autoconhecimento e tal, enfim. O Jerry Bright também, que já não está entre nós. Então é um livrão, um livro legal,
falar sobre casais, você que trabalha com família, trabalha com casais, aconselhamento. É um livro bastante interessante, uma leitura bem envolvente, uma leitura bem... E um livro, né, respaldado pela editora Fiel. David Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim, ok? Então, o estilo do autor é um estilo bem cativante, né? Onde ele prende a leitura, uma leitura bem fácil, né? Assim, bem inteligível, tá certo? Então, é um encorajamento, né? Mas fala desse desafio da vida a dois, ok? O outro livro, né, é esse também, O Pastor e o Aconselhamento, um guia básico para pastoreio de membros em necessidade, tá certo? É feito em parceria, Jeremy Pierre e Deepak Reju, tá certo? Também tem prefaciado aqui grandes autores, né? Grandes autores que trabalham nessa área de aconselhamento. Também é um livro que faz parte do Ministério Nove Marcas, né? Nove Marcas, tá certo? Tem o respaldo do Mark David, tá certo? Então ele vai falar sobre essa questão, né? Desde o seu início, desde o primeiro encontro. É uma questão bem prática, né? Bem prática do aconselhamento, pastoreio, aconselhamento. Mas, é só para pastor? Para líder, né? Para aqueles que trabalham, para aqueles que desejam, aqueles que se envolvem, que querem estar, né, ajudando, e é muito importante, né? Ajudando o seu discípulo, ajudando a sua discípula, o pastor e o aconselhamento, tá certo? Muito bom, vai falar sobre as etapas, né? Sobre a questão do encontro final, tá certo? E é um livro também de discipulado. Bom, pessoal, vou apresentar aqui um livro que já faz tempo que está no mercado, né? Mesmo antes de falar sobre crescimento de igreja, esse livro já existia, né? Que é O Desenvolvimento Natural da Igreja, tá certo? Do Christian Schwartz. Guia prático para cristãos e igrejas que se decepcionaram com receitas mirabolantes de crescimento, tá? Então, esse livro faz parte de vários livros dele sobre esse ministério de crescimento da igreja. É um livro que já são vários idiomas, né? Já está em vários países. Não, olha como é que é. Aqui ele fala 8 marcas de qualidade e tal. Aí ele fala de crescimento. Ó. O livro tem muita gravura, o livro tem muita... tá certo? Um livro papel cochê, tá certo? Aí vai falar desenvolvimento natural, é o contrário do usual. Aí vai falar dos princípios, né? Desses 8 princípios, ele vai tratar desse... Então é um livro já bastante tempo no mercado, tá certo? Vai falar, ele vai tratar de 8 partes, né? 6, um novo paradigma, e 7, 8 passo a passo. Então é isso mesmo, tá certo? Dos passos, 8 marcas de qualidade. Marca número 1, liderança capacitadora. Marca número 2, ministério orientados pelos dons e tal, né? Então essa é na primeira parte, 8 passos, né? Ele vai tratar, é um livro bastante dinâmico, tá? Não é aquela coisa, 8 marcas de qualidade, parte 1, parte 2, o fator mínimo, tá certo? Parte 3, 6 princípios da natureza, parte 4, um novo paradigma, parte 5, 10 passos para a ação, tá? O chamado DNI, Desenvolvimento Natural de Igreja. Esse é o ministério dele, né? DNI, Ministério Natural de Igrejas, tá certo? Então, é um cara que eu acredito que ainda está vivo, né? Nasceu em 1960. E esse livro já, na época, né, mais de 1.000 igrejas em 32 países, nos 5 continentes, participavam desse projeto. Entendeu? Vale a pena ler, né? Principalmente o pessoal que está liderando igrejas, né? Começando, comunidades, tá? Livro, né? Muito bom, ok? Então fica aí a dica para vocês desses livros, ó, tá? Fica a dica, que Deus possa abençoar vocês. E se quiser mais detalhes, alguma coisa, ou tiver alguma dúvida sobre algum livro apresentado, comenta aí
Nosso zap da Peniel. Amém? Um abraço, a paz do Senhor, Deus abençoe.